The Flash, temporada 5, episódio 5. Oi, eu sou Gustavo Cunha e esse episódio 5 é a mais cristalina prova de que não basta ter superpoderes para se tornar um super-herói, né? A Nora, filha do Barry e da Iris, tem, pelo menos na teoria, os mesmos poderes do pai dela e mesmo assim eu não consigo ver ninguém nessa série que tenha menos vocação para ser um super-herói. Ela é indisciplinada, apressada, mentalmente despreparada, imatura e incapaz de escutar os argumentos mais simples, né, velho? Totalmente ao contrário de como o Barry era logo que ele ganhou os poderes, se é que você se lembra. O que, aliás, vai totalmente contra o que aconteceu no último episódio, em que ela parecia ter finalmente aprendido a pensar antes de agir, você se lembra? Ela pensou e conseguiu até salvar o Cisco do Cicada naquela ocasião. Parece que aquilo foi apenas um evento isolado e ela não aprendeu nada com o que aconteceu, né? Ou os roteiristas simplesmente esqueceram que ela tinha caído na real e aprendido a lição naquele último episódio e fizeram ela totalmente sem noção uma vez mais. Além disso, nesse episódio nós tivemos a Nora tomando notas mais uma vez naquele diário, usando os símbolos que o Barry escrevia nas paredes lá no início da quarta temporada, e ninguém se deu o trabalho de perguntar o que diabos significam aquelas inscrições. Nem a Nora fez menção em nenhum momento de pelo menos dizer que ela sabe do que aquilo se trata, né? Se é uma linguagem do futuro, se são símbolos da força de aceleração, se no futuro alienígenas vão aparecer por aqui e nos ensinar uma nova forma de linguagem, como naquele filme A Chegada, do Denis Villeneuve, e pelo andar da carruagem não me parece que isso vai ser explicado num futuro próximo. Então todas as expectativas que eu ajudei a construir na temporada anterior, né, com as aparições misteriosas dela, até agora, e nós já estamos aqui no capítulo 5, não se materializaram. Então eu não sei você, mas toda vez que ela tá em cena eu sinto que a série tá desperdiçando meu tempo, cara. Eu espero realmente que os roteiristas apresentem logo uma resolução pra esse arco dela e sigam em frente. Bom, eu sei que eu corro o risco de parecer meio repetitivo, mas eu realmente gostaria que todo esse destaque que a série tá dando pra Nora fosse dado pra Caitlin, que é muito mais querida pelos fãs, incluindo esse que vos fala, e tem um arco bem mais interessante nessa temporada. Além disso, esse arco da Caitlin parece que tá restabelecendo aquela velha parceria Caitlin-Cisco que deu tão certo nas primeiras temporadas e que depois acabou ficando meio de lado nas temporadas mais recentes, com vários outros personagens aparecendo e indo embora. Eu acho bem legal que a série resgate isso, que coloque os dois mais no centro da história ao lado do Barry. Nós descobrimos que no final o pai da Caitlin teve algo a ver com o surgimento da nevasca, porém, se nós voltarmos para as visões do Cisco, nós podemos perceber que aquele cara estava realmente apressado, angustiado em meio àquele monte de cálculos. Então, velho, e se naquelas visões o pai da Caitlin não tivesse buscando uma forma de criar a nevasca, mas sim uma forma de livrar sua filha dela? Aquela imagem me parece muito mais uma imagem de um homem desesperado correndo contra o tempo para ajudar sua filha. Ou por outro lado, talvez a pequena Caitlin tivesse algum tipo de condição, alguma doença progredindo rapidamente no seu corpo e o pai dela estava buscando uma forma de retardar esse processo. Nós todos sabemos, né, que o frio desacelera funções biológicas, então as experiências dele envolvendo criogenia poderiam estar relacionadas à sua esperança de retardar os efeitos da doença na filha. É claro até que algo deu errado, né, e a nevasca apareceu. Especulações, fortes especulações. Eu não sei você, mas na minha opinião os caras conseguiram deixar o vilão da semana realmente assustador. Esse cara, o boneco de pano, ficou com uma vibe totalmente filme de terror, você não achou? Parecia até um personagem do Stephen King. Embora, infelizmente, no desdobramento da história dele, e principalmente na conclusão, né, naquele encontro no telhado, as coisas tenham sido um pouco decepcionantes. É claro que um contorcionista super anabolizado não representa nenhum perigo para dois velocistas e um cara que realmente consegue indefinidamente se esticar feito borracha. Mas, cara, a gente nem viu ele lutando com o Ralph, né? Parece que os caras quiseram economizar nos efeitos especiais, uma pena. Mas talvez ainda haja esperança pra esse personagem na série, afinal de contas, ele não morreu, né? E aqueles vilões que não morrem na série, vez ou outra, acabam voltando pra atormentar o Flash. Tomara que esse seja o caso do Peter Merkel. Uma das coisas boas sobre esse personagem na série é que ele foi muito bem adaptado dos quadrinhos, cara. Ficou muito parecido com a sua versão das revistas. E a gente sabe que isso não é uma constante na série do Flash, né? Nos quadrinhos, Peter Merkel Jr., em quem essa versão da TV é inspirada, é igualmente assustador. Na verdade, ele é o terceiro homem a vestir o manto de boneco de pano. Ele foi criado pela roteirista Gayle Simone e apareceu pela primeira vez em 2005 em Villains United, número 1. O pai e o irmão mais velho do Peter Jr. foram os vilões boneco de pano antes dele. Os outros dois bonecos de pano eram pessoas que tinham nascido com as suas juntas moles, o
que possibilitava que eles fizessem movimentos impensáveis. Mas o Peter nasceu completamente normal dentro da família dele e isso era uma coisa pra se envergonhar, né? E o pai e o irmão mais velho do rapaz, que já não eram flor que se cheirasse, ridicularizavam ele por conta disso. Sendo assim, o Peter se submeteu ao longo dos anos a vários procedimentos e dolorosas cirurgias que substituíram as suas juntas por implantes que garantiriam uma rotação total dos membros, que fizeram com que ele fosse capaz até mesmo de superar os movimentos dos seus antecessores. Porém, a pele dele não tem a elasticidade necessária para acompanhar os movimentos das juntas e simplesmente se rasga, a não ser que ele use um creme especial. Produtos Jequiti no boneco de pano. Bom, ele voltou algumas vezes depois dessa primeira aparição, sendo que uma dessas outras vezes foi em Batgirl número 31, uma história na qual ele foi contratado para matar a colega de quarto da Bárbara Gordon. Sopapo vai, sopapo vem e o boneco de pano decide que não vai mais matar a moça, porque ele é muito louco, né? E resolve, ao invés disso, assassinar o cara que tinha contratado ele pro serviço. Fora da casinha total, né? Enfim, tomara que ele apareça de novo na série. E agora nós sabemos que partes do satélite dos laboratórios Stark, que foi hackeado pelo Pensador e turbinado com matéria escura, criou mais meta-humanos e também tecnologia meta-humana, como nós vimos no episódio passado. Porém, nesse episódio nós descobrimos que aquelas pessoas que tiveram contato com os pedaços do satélite apresentam reações adversas, dor e comprometimento das suas funções biológicas, como aconteceu com o Cisco, né, que só tocou num pedaço de metal do satélite que o Cicada usa atualmente como punhal. Então, cada vez que um meta-humano criado pelo metal do satélite usa os seus poderes, ele fica mais doente, e essa é uma condição extremamente interessante para a série. Nesse episódio nós tivemos uma justa homenagem, embora totalmente não intencional, né, o nosso queridíssimo Stan Lee, que partiu recentemente, com o Ralph imitando os movimentos do Homem-Aranha. Na verdade, velho, esse episódio responde àquele questionamento que nós vínhamos tendo desde as outras temporadas, né, o motivo pelo qual tantas vezes os personagens e histórias da Marvel são citadas na série. O Ralph aqui explica claramente que gostaria de tentar algo que ele viu numa história em quadrinhos, ou seja, no Arrowverso, o universo em que se passam as séries do Flash, da Supergirl e do Arqueiro Verde, a Marvel existe exatamente da mesma forma que ela existe no nosso universo, como uma editora de quadrinhos. Demais, né? Não é a primeira vez em que uma empresa de entretenimento é citada na série, né? A HBO já foi citada, se você se lembra, quando o Barry voltou da Força de Aceleração, na 4ª temporada, ele assistiu todos os episódios de Game of Thrones que ele tinha perdido enquanto estava fora. Bom, eu faria a mesma coisa. No todo, esse foi um episódio que não acrescentou muita coisa em nenhum dos arcos dessa temporada, né? Exceto talvez no arco da Nora, que finalmente começou a enxergar a Iris com outros olhos, e os roteiristas tiveram que forçar a história ao limite do aceitável, né? Com ela pulando de um prédio e conseguindo alcançar o Barry, que já tinha caído um tempinho antes dela para que isso acontecesse. De resto, mesmo com um vilão visualmente excepcional, esse me pareceu um episódio apenas pra fazer número, cara. Cicada nem sequer apareceu, ele só foi citado quando falaram sobre os destroços do satélite. Entretanto, tem uma coisa que pode ter passado despercebida durante todo esse início de temporada, mas ficou muito evidente, principalmente durante aquela festa de gala em que o Barry e a Iris apareceram. Me parece que o Barry tá bem mais focado em viver o momento, como se ele quisesse aproveitar cada minuto antes de desaparecer no futuro, você me entende? Ele vai sutilmente propondo que ele e a Iris passem mais tempo juntos, voltando a pé de uma cena de crime, por exemplo. Até mesmo antes da festa, ele propõe pra Iris que aquilo seja como um encontro, e depois, quando eles estão lá, ele propõe que os dois façam pelo menos uma dança juntos, né, antes de irem embora. Que eles aproveitem aquele momento. Ele tá tentando de todas as formas aproveitar o tempo que ele tem junto com a família dele, antes que o destino faça com que ele suma do mapa e deixe a sua esposa e a sua filha, provavelmente pra sempre, como mostra aquela notícia do Jornal do Futuro que nós todos conhecemos também. Você chegou a reparar isso, velho? Mas enfim, diz aí, cara, o que você achou desse episódio e o que você tá achando desse arco da Nora? Você tá curtindo ou você tá achando bem mais ou menos como eu? E por hoje era isso, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pro YouTube avisar você sempre que tiver vídeo novo por aqui. Eu também queria convidar você para se inscrever lá no meu Instagram, para você conhecer um pouco mais sobre o outro lado da minha vida como o vocalista de uma banda de eventos. Se inscreve lá, cara. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.